Olá, estamos de volta com mais uma edição do No Cafezinho e hoje quem vai tomar um café com a gente é o deputado federal Fernando Rodolfo, do PR. O deputado vai ser vice-presidente do PR em Pernambuco e está chegando na Câmara Federal agora. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Renata, Carol, prazer estar com vocês aqui no Cafezinho. Obrigada por vir tomar um café com a gente. Carol Brito. Tudo bom, Renata? O novato que já está ocupando espaços importantes na Câmara, né? Isso vai ser o presidente da Comissão Ética de Combate à Corrupção. Vou ser coordenador dessa frente, né? Uma frente que está sendo criada agora por um grupo de parlamentares novatos, deputados e senadores, a Frente Ética contra a Corrupção. Eu vou ser coordenador do Nordeste. Foi uma grata alegria receber esse convite e de pronto aceitei. Já tivemos até com o ministro Sérgio Moro tratando das pautas dessa frente e do projeto anticrime. Tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade de falar aqui. O senhor é o único representante do Nordeste nessa frente? De deputado, sim. Nós temos um senador de Sergipe. Mas de Pernambuco também só tem o senhor? De Pernambuco então, só eu. O senhor esteve com o Sérgio Moro essa semana, faz uns 3 dias, isso, eu acho, e aí a pauta envolveu essa questão da corrupção, questão do pacote anticrime. Como é que o senhor está vendo esse pacote anticrime do ministro? E eu queria saber se o senhor é a favor. Olha, o pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro é um pacote de medidas que atendem à necessidade da população. Quem foi às urnas em 2018, eleger Bolsonaro e eleger a maior renovação da bancada no Congresso e no Senado, foi querendo uma mudança célere na segurança pública. Então o ministro ele apresenta esse pacote de medidas e nós da Frente contra a Corrupção já demos total apoio, já tivemos com ele, nos colocando ali como soldados para defender a aprovação desse projeto na Câmara dos Deputados e no Senado. É verdade que há pontos que geram aí polêmica, né? Como, por exemplo, a questão da prisão em segunda instância, que tem uma discussão jurídica em cima disso, a questão do Caixa 2, que já é uma discussão política, né, no Congresso, mas a gente vai estar lá defendendo esse projeto com unhas e dentes. O senhor falava que a questão do Caixa 2 vai ter uma dificuldade política. Isso porque tem muita gente ali no Congresso que teme, que tem um rabo preso com essa questão de Caixa 2? Olha, Carol, Caixa 2 é uma realidade nas campanhas políticas do Brasil. Eu digo porque eu sei como é que acontece. Infelizmente A gente passou por um processo eleitoral muito difícil, onde o dinheiro realmente faz diferença. A minha campanha foi feita com pouquíssimos recursos, que foram originários do fundo eleitoral, e só isso. E eu sei o que eu sofri na pele. Então, o senhor se elegeu pelo PHS? Me elegi pelo PHS, que infelizmente não alcançou a cláusula de barreira. A primeira vez na história do Brasil que foi implementada a cláusula de barreira e o PHS esbarrou, ficou, não conseguiu ultrapassar e acabou. O partido anunciou agora recentemente uma incorporação ao Podemos. E diante disso, os parlamentares eleitos em partidos que não alcançaram a cláusula ficaram livres para migrar. Por que essa sua opção pelo PR, deputado? Porque o PR é um partido grande, é um partido que me ofereceu uma condição de ser um protagonista de um grande mandato na Câmara dos Deputados, e aqui no Estado é um partido que está agora na base de oposição ao governador Paulo Câmara. E eu fui eleito no campo da oposição e entendo que o governo que está aí não atende aos interesses da sociedade, é um governo pequeno, é um governo que deixa muito a desejar na infraestrutura, na economia, na saúde, por exemplo, mas é o governo que nós temos hoje. O povo foi soberano e escolheu, mas eu vou continuar no campo da oposição. E o PR me deu esse protagonismo em Brasília e aqui no Estado. E como o senhor vê, porque o PR ele é um partido que está na oposição agora por conta de Anderson Ferreira, o prefeito de Jaboatão, mas é um partido que também está muito dividido, né? Tem uma parte que está com o governo. Como é que o senhor fica? Eu vejo isso com muita naturalidade, porque o processo eleitoral de 2018 foi montado pelo ex-presidente do partido, Sebastião Oliveira, que estava na base do governo, Paulo Câmara. Então, obviamente, quem foi eleito pelo PR foi eleito na base do governo. A mudança no comando do partido aconteceu pós-eleição. Então, o presidente, que era aliado do governador, não é mais presidente. Assume um novo presidente. É natural que ele enfrente agora essa dificuldade, mas eu tenho certeza que Anderson, com toda a sua habilidade, vai abrir o diálogo com os parlamentares do PR aqui no Estado. Sebastião Oliveira
vai tomar sua decisão lá na frente, se permanece ou não no partido, né? Essa é uma decisão que cabe a ele, mas a realidade é que o PR hoje é oposição e é um caminho sem volta. O senhor, para ser um estreante, foi muito bem votado, teve mais de 50 mil votos, não é isso? E o presidente do seu partido, Anderson Ferreira, tem projetos majoritários aí para ser governador do estado, disputar o governo, na verdade. Seria estratégico para o partido ter candidaturas, eles estão trabalhando já Recife, por exemplo, que é a capital. Como é que está essa possibilidade aí? Teu nome tem sido citado, tem sido cogitado? Tem disposição, deputado, para disputar em 2020, por exemplo, a prefeitura, não sei se de Caruaru ou Garanhuns? Olha, Renata, eu não sou muito simpático a essa ideia de você ser eleito deputado e 2 anos depois disputar um cargo majoritário. Como passa a impressão de que você está usando um cargo, né, como trampolim para ocupar um outro. Eu não sou muito a favor dessa ideia. Agora, por outro lado, a gente precisa fazer uma avaliação das urnas. Qual foi o recado das urnas em 2018? Em Caruaru, por exemplo, de onde eu venho com a maior votação. Caruaru, desde 2016, vem dizendo que quer gente nova na política. Foi assim com a candidatura a prefeito do delegado Lessa, teve 42 mil votos. Foi assim com a minha candidatura para deputado federal em 2018, quando eu tive quase 30 mil votos, né? 4 mil votos a menos do que o outro candidato, que já tem uma história política, enfim, já vem de uma família tradicional na política de Caruaru. Então, se você analisa esses números, você vai dizer, poxa, Caruaru quer gente nova. Existe uma avenida muito larga para se percorrer. Eu espero que em 2020 surja um nome capaz de agregar esse sentimento, né? Obviamente meu nome vai estar colocado, vai estar à disposição do partido. Mas não apenas por uma questão política, e sim por entender que o povo quer gente nova governando Caruaru. Vamos aguardar 2020 chegar. Mas seria Caruaru e não Garanhuns, né? Porque há quem cogite Garanhuns. Não, seria Caruaru. Se eu for candidato a prefeito, será em Caruaru, né? Porque é onde eu moro, onde eu vivo, onde eu pago meus impostos, onde eu sou contribuinte, né? Então, é onde a gente está ali no dia a dia com as pessoas. Se bem que Garanhuns também é uma cidade importante, né, para o Agreste, é uma cidade que tem um campo aberto. Da mesma forma, você não tem um candidato favorito. Se você analisa hoje os nomes que se discutem, você não tem um favorito, senão esse cara aqui é forte. É Sivaldo Albino, né? Que foi chamado agora para ser. O Sivaldo, tenho certeza que vai fazer um grande trabalho, é um cara que eu conheço há muito tempo, né, preparado, um rapaz preparado, dedicado, que conhece, assim como eu, as demandas de Garanhuns. Agora, Garanhuns tem uma mágoa muito grande com o governo Paulo Câmara, né? Um governo que não fez nada pela cidade. E o prefeito de Garanhuns é de oposição. Eu imagino que o Sivaldo vai ter uma dificuldade grande para levantar esse andor, né? Para carregar essa bandeira de Paulo Câmara lá. Tanto é que ele perdeu, vem perdendo sempre lá. Então, não vejo Garanhuns simpática a um nome defendido pelo governo Paulo Câmara. Por outro lado, o prefeito ainda não sinalizou quem vai apoiar. A gente está construindo lá um grupo que vai apresentar um nome, né, para seguir na terceira via no município. Tenho certeza que a população também vai reconhecer esse empenho nosso em construir esse nome. O senhor tem a pauta da segurança como um dos principais do seu mandato. E agora nessa comissão, como é que o senhor vai acompanhar esse trabalho? Como é que essa comissão vai funcionar? Olha, Carol, a gente precisa dizer ao povo brasileiro que a corrupção não compensa. Por que eu digo isso? Porque o que mais se vê hoje é a impunidade. Os crimes contra o patrimônio público acontecem de uma forma descarada pelo interior afora, seja na Câmara de Vereadores, seja nas prefeituras. E a gente vê, muitas vezes, a Polícia Federal fazer operações e a população depois não tem resposta. As operações se esquecem, o povo acaba esquecendo, porque faz aquele barulho todo, chega lá, a polícia aprende documento, computador, leva gente presa e tudo, e depois acabou. Ninguém sabe o que é que deu. A gente precisa colocar essa frente para cobrar da Polícia Federal celeridade nessas investigações, acompanhar com legitimidade do mandato de deputado essas investigações
e ir até o fim, né? A gente não pode admitir que a impunidade continue reinando nesse país. Vai acompanhar a Lava Jato também, porque tem muita gente dizendo que a Lava Jato vai acabar, sempre tem essa especulação. Vocês também vão estar de olho nessa operação? Vamos, com certeza. A gente abriu um canal com o ministro Sérgio Moro, já tivemos com ele por 2 ocasiões, uma foi só uma reunião da frente, a outra ele foi até a Câmara apresentar o projeto para a Comissão de Segurança Pública, e nós teremos reuniões periódicas, né? Um acompanhamento periódico dessas operações. O ministro tem demonstrado para nós um grande desejo de trabalhar pelo Brasil, um grande desejo de ser esse porta-voz, né, da sociedade brasileira no combate à corrupção. E a gente está muito feliz e muito otimista com esse comportamento. Deputado, fora essa questão aí da prisão em segunda instância, que a gente já citou, outro ponto polêmico nesse projeto aí, nesse pacote anticrime, é a questão de que estão chamando de licença para matar. O ministro Sérgio Moro já disse que não tem nada disso, mas é a possibilidade de o juiz reduzir a pena, dependendo da motivação, ali, for autodefesa, a pessoa legítima defesa, se a pessoa precisou se defender em alguma situação. O senhor tem opinião formada sobre isso já? Tem, eu acho que a gente precisa fazer um julgamento de valor de uma forma correta, né? Quando você comete um crime, você mata alguém, né, amparado no discurso da legítima defesa, você não pode usar esse argumento para um crime cometido, você deu 30 tiros na pessoa. Então, deixou de ser legítima defesa aí, né? Essa é uma discussão que está sendo levada em conta nesse projeto lá do Moro. Agora, quando você saca uma arma, aponta uma arma para um policial, né, eu entendo que o policial tem toda a legitimidade para abater aquela pessoa que está sacando uma arma para a polícia. O policial, ele é um agente do Estado, ele está ali para garantir a nossa segurança, a segurança da população. Então, quando ele se vê diante de uma arma, ele tem que reagir. E ele não tem que ser penalizado por isso. Claro que tem que ter o devido processo legal, não é que o policial vai sair atirando em todo mundo, matando todo mundo. A gente tem que garantir a ele a condição para que ele exerça o seu ofício de uma forma segura e que ele não tenha medo da lei. Pelo contrário, o policial tem que saber que a lei está do lado dele, a lei está do lado do Estado, está do lado da sociedade. Hoje, muitas vezes, o policial dá um tiro ali numa troca de tiros, numa operação, ele dá um tiro em alguém, ele vai responder anos e anos por esse processo, correndo o risco até de perder a farda e de ser preso. Então, como é que você dá ao policial a segurança necessária que ele tem do ponto de vista jurídico para garantir a nossa segurança? Sabe? Então, o projeto do Moro vem para corrigir essas falhas que nós temos na lei e, nesse sentido, eu acho que é de grande importância. Deputado, em relação à reforma da Previdência, que é outro ponto que está sendo relacionado aí com essa questão do pacote anticrime, porque já tem deputado falando que é uma resistência, que ou aprova a Previdência ou aprova esse pacote, quer dizer, ele está sendo colocado já como um empecilho. O senhor é a favor dessa reforma da Previdência do governo Bolsonaro? Como é que o senhor vai votar nisso? Bom, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A oposição quer fazer barulho. A oposição está lá para fazer barulho e é o papel dela. Acho que é prioridade hoje do Congresso a aprovação da reforma da Previdência, como é prioridade a aprovação desse pacote do Moro na área da segurança pública. Agora, a reforma da Previdência a gente não pode aprovar a toque de caixa. Não pode ser uma matéria que vai ser aprovada lá e tramitar e sair da Câmara para o Senado em 3 meses. Não é assim, a gente tem que discutir amplamente com a sociedade, ouvir especialistas no campo da Previdência, porque é preciso reformar. Hoje, a gente tem um sistema no Brasil onde o cara que ganha um salário mínimo a vida inteira é quem financia a aposentadoria dos altos funcionários do serviço público, né? Hoje, essa pessoa da iniciativa privada que passa a vida inteira ganhando um salário mínimo, contribuindo, é quem financia as aposentadorias e os privilégios de certas categorias, como os políticos, por exemplo. Acho que a reforma da Previdência tem que acontecer e tem que mexer em tudo, inclusive nos privilégios de políticos. A gente está lá para defender isso. O senhor é jornalista, como a gente, assim. Como é que foi foi difícil trocar o jornalismo pelo legislativo? O jornalismo é um vício, né? É viciante. Eu já estou sentindo falta. É a adrenalina que dá no dia a dia, né? Sinto falta, mas assim, acho que o jornalismo que me colocou na política, porque principalmente no interior, Renata, quando a gente faz jornalismo, a gente acaba sendo o porta-voz mais próximo
daquela população. Quando eu estava na televisão e as pessoas chegavam lá para me procurar e pedir para eu falar do hospital que estava com o corredor lotado, né, pedir para eu falar de um filho que estava lá 30, 40 dias no hospital esperando uma cirurgia acontecer, é porque elas já não acreditavam mais nos políticos que são os legítimos representantes. Né? Então, quando o político dá as costas para a sociedade vem para o jornalismo, vem para o jornalista. Né? Então, essa relação que eu construí com as pessoas foi que acabou me colocando onde eu estou hoje. Sair da TV agora para a tribuna. Sair da TV para a tribuna, e eu dizia na campanha, eu disse, olha, vocês vão colocar lá em Brasília o mesmo cara da televisão. O mesmo jeito, a mesma linha, as mesmas bandeiras, a mesma forma contundente de cobrar a presença do poder público onde precisa chegar, a mesma forma contundente de denunciar a corrupção, eu vou levar lá para Brasília. Foi uma campanha sem estrutura, como o senhor colocou, inclusive o senhor concorreu com nomes que já têm família na política, o que já torna mais difícil essa concorrência. Qual foi o momento assim, que o senhor viu que sua campanha tinha empenado? Olha, eu tinha uma dificuldade grande porque primeiro foi a primeira vez que eu fui candidato. Né? A primeira vez que eu saí de uma condição de jornalista para ser candidato. Então, no começo foi difícil. Você pegar o jeito, pegar a coisa. Quando você começa a ver as estruturas milionárias entrando em campo, aí, né, a sua campanha se torna mais difícil ainda porque você não tem. O único recurso que eu tinha era o verbo. Eu não tinha verba, eu tinha o verbo para conversar com as pessoas e transmitir a sinceridade para as pessoas. Muita gente dizia para mim, olha, eu vou votar em você e só em você. Eu não vou sair da minha casa para votar em ninguém mais. Né? E eu dizia, eu sou candidato para quem quer mudar a política, Renata, Carol. Eu sou candidato para quem está cansado dessa velha política. Eu sou candidato porque a gente tem que devolver a política aos homens e mulheres de bem. Isso só acontece pelo voto. Não adianta ficar em casa, dizer, não vou votar em ninguém, eu vou votar branco, nulo. Você não vai resolver o problema do Brasil. O problema se resolve votando. Esse é o sistema que nós temos. Então eu me coloquei como opção. E as pessoas entenderam essa necessidade de mudar o cenário político e me deram esse voto de confiança. Eu senti que minha campanha deu uma crescida e que a gente tinha a chance de ganhar à medida em que esse volume de pessoas ia crescendo. À medida que eu ia conseguindo... Teve um episódio que o senhor foi no presídio e fez O problema da segurança pública é gritante. Né? As pessoas estão revoltadas com muitas coisas que acontecem no país, com a falta de investimento na segurança e principalmente com a lei que nós temos hoje que dá muita regalia para bandido. Então eu fui para a porta de um presídio em Canhotinho, conversar com o povo e dizer como é que acontece hoje. Hoje o detento, ele tem, o que está no regime semiaberto, tem direito a sair 5 vezes por ano do presídio para passear. Cada vez ele passa 7 dias fora. Você tem 1.200 presos no presídio de Canhotinho, quando 180 apenas trabalham. E o resto fica lá, ocioso durante o dia, só esperando a hora de sair, né, de cometer mais delitos. Então, essa era uma revolta muito grande na população, mas ao mesmo tempo a população tinha medo de falar, tinha medo de enfrentar esse debate. E eu assumi esse protagonismo. E aí minha campanha, graças a Deus... Você fez um vídeo na porta do presídio? Fiz um vídeo que viralizou, bombou aí, né, nas redes sociais. E eu senti ali que realmente a gente tem que abraçar com muita força as bandeiras do povo. Deputado, muito obrigada, viu? Quando eu estiver lá em Brasília com essa frente aí em andamento, eu já volte para contar, trazer mais novidades para a gente. Pode tomar vários cafés aqui, né, Carol? E a gente tem que tomar mais, porque o meu acabou esfriando aqui. Ficou parecendo uma atenção, mas ainda bem que a conversa resultado que a conversa estava boa. Me chamem que eu venho. É só chamar. Carol, então, a gente volta semana que vem com mais uma edição do No Cafezinho. Tchau, tchau. Muito obrigada pela atenção de vocês, como sempre.